Alô, galera! Pois é, um dia depois do tropeço em casa, decepcionante tropeço em casa diante do Cuiabá, o Santos teve duas péssimas notícias nesta terça-feira. A principal delas é a perda de Soteldo. Soteldo não joga o próximo jogo contra o Goiás, na quinta-feira em Goiânia, e também corre o risco de não enfrentar o São Paulo no clássico de domingo na Vila Belmiro. A outra notícia ruim foi a confirmação de que Dodô não poderá voltar no jogo em Goiânia. Ele tinha seu retorno previsto para essa partida, de acordo com o próprio técnico Marcelo Fernandes, que conversou com a imprensa ontem após o empate de 0-0 lá na Vila Belmiro, diante do Cuiabá. Pois é, tem torcedor achando que tá tudo acabado, que o Santos vai ser rebaixado, que o Santos tropeçou e agora perdeu Soteldo, perdeu Dodô, está tudo acabado, o Santos vai ser rebaixado. Calma, gente, calma. Esse é um momento de equilíbrio, esse é um momento de tranquilidade. Vamos conversar depois da vinheta. Torcedor santista, calma, calma, vamos manter o equilíbrio, nem tudo está perdido, não é uma situação para desespero, o risco de rebaixamento continua, está vivo, a perda de Soteldo para esse jogo de quinta-feira é importante, será pior ainda se ele não puder jogar o clássico, mas calma, calma, nem tudo está perdido. Peço para você, antes do meu comentário, deixar seu like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se, você sabe, isso é muito importante para a gente continuar crescendo aqui. Conto com o apoio de vocês. Bom, vamos lá, gente. O Santos completou ontem a sua 32ª partida no Campeonato Brasileiro, está com 38 pontos. De acordo com os matemáticos, este ano a previsão ali de pontuação para ficar livre do rebaixamento, ou praticamente livre, é de 46 pontos, uma pontuação segura. Isso não quer dizer que um time que faça 43, 44 não possa se livrar. O que os matemáticos dizem é que a pontuação de 46 é hoje a mais segura, que tem um percentual ali mais tranquilo, né? Não é um percentual importante. Para o Santos chegar aos 46 pontos, o Santos precisa de 8 pontos. 8 pontos dos 18 que restam. O Santos mostrou nos últimos jogos, nos 9 jogos, sob o comando do técnico Marcelo Fernandes, que é uma equipe que tem condição de ter esse tipo de aproveitamento. Seria aí um aproveitamento inferior a 50% nesses últimos 6 jogos. O Santos, até aqui, tem aproveitamento superior a 60% nesses 9 jogos que fez sob o comando do técnico Marcelo Fernandes. Então, este Santos, que vem aí se recuperando no Campeonato Brasileiro, claro, está oscilando ainda, mas faz uma campanha de recuperação, desde a vitória contra o Bahia, o 2-1 contra o Bahia, quando o Marcelo Fernandes assume o time, esse Santos, com problemas, sem problemas, perdendo jogadores, não perdendo jogadores, esse Santos já mostrou que tem sim condição de ter esse aproveitamento que o Santos precisa na reta final agora desses últimos 6 jogos. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem outra coisa que está do lado do Santos, que beneficia o Santos. Antes do jogo contra o Cuiabá, eu fiz um vídeo aqui para mostrar como é que estava o rendimento, o desempenho dos últimos adversários do Santos, né? Dos últimos 7 adversários. Agora são 6, o Santos já enfrentou o Cuiabá, que era um dos jogos mais difíceis, considerando o aproveitamento dessas equipes neste momento do Campeonato Brasileiro, especialmente no retorno do Campeonato Brasileiro, né? Cuiabá, por exemplo, é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, tinha aí 40%. Tem, né? 40% de aproveitamento como visitante. Agora o Santos vai enfrentar o Goiás, gente. O Santos vai enfrentar uma equipe que, tenho aqui uma outra arte aqui para mostrar para vocês, uma equipe que nos últimos 10 jogos, ele conseguiu apenas 2 vitórias, sofreu 4 derrotas e empatou 4 vezes em 10 partidas.
Ou seja, é um time que também não está bem. A gente tem que olhar a situação de todos os pontos de vista, não apenas do ponto de vista do Santos. Eu sei que o torcedor do Santos está preocupado, eu sei que o torcedor do Santos está pessimista, vê aí o time jogando muito mal contra o Cuiabá, e realmente foi uma das piores atuações do Santos contra o Cuiabá. Só que as outras equipes estão até com rendimento inferior, especialmente essas equipes que o Santos vai. Então o Santos tem que ter cabeça fria, os jogadores do Santos têm que estar aí com emocional forte e entender que o Santos tem toda a condição de somar esses 8 pontos aí que restam para o time ficar livre de vez de qualquer possibilidade de rebaixamento. O Santos já mostrou isso. O Santos já mostrou isso na vitória contra o Bahia, na vitória contra o Palmeiras, na vitória mais recente contra o Flamengo, especialmente. O Santos mostrou isso ao empatar contra o Corinthians, fazendo um bom segundo tempo lá na Arena Itaquera. O Santos mostrou isso em outras oportunidades. O Santos mostrou isso, que tem capacidade de enfrentar adversários difíceis, como aconteceu no jogo contra o Bragantino. O Santos perde o jogo, sim, mas o Santos não merecia perder aquele jogo. O Santos jogou muito bem. É claro que a última imagem, a última fotografia do momento, que foi esse jogo contra o Cuiabá, deixa o torcedor preocupado, né? Porque o time não jogou nada. O empate foi ruim, o Santos com uma vitória ficaria numa posição bastante confortável, mas o Santos conseguiu ao menos somar um ponto. O problema maior foi o desempenho da equipe, que foi péssimo. E eu concordo exatamente com vocês, foi péssimo o desempenho do Santos. Mas isso não quer dizer que o Santos vai ter daqui para frente sempre esse desempenho ruim. Vejam que o Santos já teve aí um vexame muito maior nesse momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. O Santos já passou aí por uma goleada diante do Internacional, uma goleada histórica, perdeu por 7. Portanto, o Santos tem condição, e já mostrou isso em seguida, né? O Santos tem condição, sim, de conseguir os pontos que precisa. O Santos vai sair dessa situação, não há motivo para desespero. Entre os últimos adversários do Santos, vamos voltar aqui, o Santos vai enfrentar o Goiás agora, que é uma equipe que tem apenas 33% de aproveitamento como mandante. Depois o Santos pega o São Paulo, que tem apenas 11% de aproveitamento como visitante. Depois o Santos pega o Botafogo, que está em queda livre no Campeonato Brasileiro, vai jogar super pressionado contra o Santos, tem apenas 28% de aproveitamento como mandante. O Santos enfrenta o Botafogo fora de casa, o Botafogo tem apenas 28% como mandante neste segundo turno. Depois pega um Fluminense que deve jogar com time reserva. Depois o Santos viaja, né, para enfrentar o Atlético Paranaense. Sim, é um jogo mais difícil. O Atlético Paranaense dentro de casa continua com ótimo aproveitamento, mas o Santos já mostrou que tem condições de reagir nesses jogos mais complicados. Depois o Santos finaliza aí a sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza, que também não vem bem como visitante, tem apenas 33% de aproveitamento. Ou seja, gente, não é motivo para desespero. O técnico Marcelo Fernandes tem que ter a cabeça fria. Gostei do que ele disse depois do jogo contra o Cuiabá. Não é motivo, ele falou exatamente sobre isso, que não é motivo para o Santos ficar desesperado, que é importante o Santos contar apenas com suas próprias forças, e é verdade, o Santos só depende dele para sair dessa situação. Então, esse é o caminho, não há motivo para desespero, não há motivo para que o torcedor deixe de acreditar na equipe. Sim, o foco tem que estar 100% ligado, não pode relaxar, mas o Santos tem condições de sair dessa situação. Vamos falar do Dodô. O Dodô está com edema ósseo no joelho esquerdo, vai precisar de mais alguns dias aí para fazer o tratamento. Ele está aí fazendo o tratamento com gelo, está fazendo tratamento com alongamento, fisioterapia, e pode até voltar no clássico contra o São Paulo. O Soteldo passou por exame, né, nesta terça-feira, foi diagnosticado lá um edema muscular no músculo adutor da coxa esquerda e tem boas possibilidades, pelas informações que eu obtive hoje, nesta terça-feira, ele tem boas possibilidades de voltar no clássico contra o São Paulo. Para o jogo de quinta-feira está fora, né, tanto o Dodô quanto o Soteldo. Mesmo assim, o Santos tem condições
de realizar um grande jogo e voltar de Goiânia com uma boa vitória. Eu não tenho dúvidas disso. E se o Santos conseguir um empate, pelo menos um empate, o Santos mantém a distância para o Goiás e continua na briga, vai ter oportunidades de conseguir outros resultados, mas eu acho que o Santos tem condição sim de vencer o Goiás. Santos que deve ir a campo com essa formação aqui, gente. Ele deve utilizar mais ou menos o mesmo sistema defensivo que utilizou no jogo contra o Flamengo, com Tomás Rincon fazendo a função de terceiro zagueiro, Joaquim de um lado, Messias do outro. Lucas Braga volta, né? Lucas Braga volta aí de suspensão, ele não enfrentou o Cuiabá. O Kevson deve ser mantido na ala esquerda, Lucas Braga na ala direita, Kevson na ala esquerda. Rodrigo Fernandes deve ter outra oportunidade, ele também jogou contra o Flamengo e deu certo, né? Nonato vai seguramente entrar na vaga de Lucas Lima, assim como aconteceu no jogo contra o Flamengo, e ele foi muito bem. Ele jogando como segundo volante, com mais liberdade, né, jogando um pouco mais solto, porque ele vai ter aqui atrás o Rodrigo Fernandes e o Tomás Rincon, então ele vai ter um pouco mais de liberdade, assim como aconteceu no jogo contra o Flamengo, em que ele participou muito das jogadas ofensivas e acabou até marcando um gol. Vai ter o Jean Lucas do seu lado, na frente Marcos Leonardo, aí a minha maior dúvida, né? Isso deve ser definido no treinamento que o Santos vai fazer em Goiânia. O Santos já viajou para Goiânia, chega nesta noite de terça-feira em Goiânia, treina amanhã, e aí o técnico Marcelo Fernandes vai definir qual será o substituto de Soteldo. Pode ser Mendonça, Max ou Furque, vai ficar entre esses três jogadores aqui. Vamos aguardar, né, para ver aí o que o técnico santista vai decidir. Eu, sinceramente, iria com o Max, deixando aí o Furque de opção, e esqueceria Mendonça. Deixa o Mendonça guardado ali, né? Talvez ali para entrar nos 10, 15 minutos finais, se o Santos estiver bem, para fazer ali uma fogueira na defesa adversária, na defesa do Goiás. Eu iria com o Max para fazer a dupla ali com o Marcos Leonardo e deixaria o Furque como principal opção de ataque para o decorrer da partida. Tá certo, gente? Ânimo, não está nada perdido. O Santos sempre renasce das cinzas, o Santos sempre nos surpreende. Então, fiquem tranquilos, continuem acreditando na equipe, o Santos vai sair dessa, o Santos não vai mais voltar para a zona de rebaixamento, podem me cobrar. Tá certo, gente? Grande abraço a todos, deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se não estiver inscrito no canal, inscreva-se, tá certo? Grande abraço a todos, valeu, até mais.